Olá, tudo bem? Você está no canal A Bíblia Revela e eu sou João Pedro Torales. Se você já é inscrito no meu canal, parabéns, Deus te abençoe. Se você não é inscrito também, Deus te abençoe. E se você gostar do vídeo aí, inscreva-se no canal e ative as notificações. Esse vídeo aqui é a segunda resposta que eu estou fazendo para o excelentíssimo, ilustríssimo José Ferreirinha. É mesmo, seu José. Bom, seu José, aqui está a segunda pauta aí que você fez mais um vídeo para mim, né? E aqui está a segunda pauta do vídeo. Muito bem. Você usou algumas falácias, né? Usou forma sarcástica para se expressar referente à lei de Deus, referente à minha pessoa. Muito bem, você diz que eu agredi o interlocutor. E quando a pessoa agride o interlocutor, é sinal que não tem mais argumento. Seu José, desde quando falar a verdade, mostrar os erros da pessoa e mostrar que a pessoa está mentindo para o seu público e para as demais pessoas é agredir o interlocutor? Desde quando? Me diga. Me responda. Não é agredir. Apenas estou sendo sincero contigo. Ok? E aí você iniciou usando alguns termos e disse: ó querido João Pedro Torales, ó Torales. O Torales disse que a lei de Deus já existia antes do Sinai. Torales é maior que Paulo. Torales é maior que João. Torales, poderia me mostrar a lei antes do Sinai? Olha a forma sarcástica que tu fala. Primeiro, que tu já mentiu de novo. O que eu falei, agora eu vou te repetir ou vou te mandar até a gravação, tá? O que eu falei é que a lei de Deus, de forma geral, esporadicamente, ela já está em Gênesis. No tempo de Abraão, você encontra cada princípio da lei que depois será colocado sistematizadamente ou de forma litúrgica na tábua dos 2 mandamentos. Você consegue gravar o que eu estou falando? Quer que eu desenhe para você? O que eu falei foi isso. E comprovo o que eu falei. Em Gênesis, no princípio da criação, Deus falou sobre o sábado, que ele criou o sábado, abençoou e santificou. Em Êxodo 20, verso 11, ele diz: por isso eu santifiquei e abençoei o sábado, porque Deus fez os céus, a terra e o mar. Então tinha um motivo. Lá em Gênesis foi criado. Lá em Gênesis, José já sabia que adulterar era pecado. Quem falou para ele? Lá em Gênesis, Abraão sabia que furtar era pecado, que adorar outros deuses era pecado, que usar o nome de Deus em vão era pecado, que se curvar diante de uma estátua era pecado. Quem falou para ele? Esses mandamentos, porventura, são contrárias à lei que foi depois liturgicamente escrita? Você pode me explicar, grande amigo Ferreirinha? Amigo, o que eu disse eu comprovo. A lei esporadicamente, todos os mandamentos que depois foi colocado de forma litúrgica em Êxodo, está em Gênesis. Foi isso que eu disse. Então, não venha manipular o que eu falei, usando de termos sarcásticos, né? Se fazendo de vítima. Meu amigo, vitimização não funciona comigo. Eu gosto de pessoas sérias, que falam a verdade. Vamos à pauta, então. Você citou João 1,17. Vamos lá. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você disse, tá vendo? A lei é por Moisés, a graça e a verdade é por Jesus. Mas aqui está errado alguma coisa? Não. A lei realmente veio por intermédio de Moisés.
A graça e a justificação veio por Cristo. Aqui não tem nada a ver com a abolição da lei de Deus. E também não tem nada a ver, em dizer que a lei de Deus era ruim. Não tem nada a ver. Então assim, acho que aqui você jogou por jogar esse texto solto, ok? Aí você usou Gálatas 3, 16 e 17, né? Você diz, vamos lá, Gálatas 3, 16 e 17. Vamos ler aqui, Gálatas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, bem temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Aí você diz, está vendo vocês adventistas que se justificam por obras da lei? Eu gostaria que você me indicasse quem é o adventista que diz que somos justificados por obras da lei. Eu não falei. A justificação é por Cristo. A lei não serve para justificar ninguém. A lei tem outras funções que eu vou explicar conforme vai aí a explanação do tema. Então, obras da lei também, para começar, obras da lei não se refere nem à Torá propriamente dita. Obras da lei são cartas aláquicas, né, que já foram descobertas em arqueologia do Mar Morto, que tinham títulos Obras da Lei. Obras da lei são o que os doutores e os escribas criaram. Outro livro, deixa eu pegar um exemplo aqui para você. Outro livro, vamos colocar aqui, outro livro diferente da Torá. Vamos supor que isso aqui é a Torá. Eles pegaram e criaram outras cartas, outros papiros, e o qual tinham títulos Obras da Lei. Essas obras da lei, elas tinham funções meritórias. Salvação por méritos próprios. Legalismo. E é isso que Paulo está rebatendo. Pela forma legalista da lei, ninguém será salvo. Ok? Vamos lá. Você usou Coríntios 3, né? O ministério da morte. Eu já lhe expliquei isso aqui, você de novo utilizou o mesmo termo, mas vamos lá. Vamos lá em Coríntios 3. Vamos ler primeiro o verso 7. Esse é o ministério da morte, gravados com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí você diz, olha, o ministério da morte, gravados em letras de pedra, a lei de Deus. Sim, se refere à lei de Deus, exatamente, ao decálogo, isso mesmo. Porém eu vou te ajudar um pouquinho aqui, a você ser um pouquinho mais inteligente. Ministério não se refere só ao decálogo. A palavra ministério é um conjunto de regras normativas que tem, quando utiliza gravados em letras de pedra, mostrando que as duas tábuas do concerto é o que dá a legalização de todo o ministério. Então, as tábuas da lei, do decálogo, faz parte desse ministério. Então, o que Paulo está falando? Esse ministério de morte, qual era os ministérios de morte? Que quando você pecasse, você morria. Olho por olho, dente por dente. Mas vamos além para você entender melhor. Porque se o ministério da condenação foi gloriosa, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Tá vendo? A lei era condenatória. Jesus é o que salva. Mas a lei, ela tem uma função condenatória. O decálogo, claro que tem. Ela condena o pecado. E se o pecador está agarrado, vai morrer com o pecado. Mas através em Cristo, Cristo nos liberta desta condenação que a lei exigia. O salário do pecado é a morte. E a transgressão da lei é o pecado. Consegue entender? Quer que eu traduza para você? Vamos além. 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aí você diz, tá vendo?
ela já não permanece mais. Ela está desvanecendo, ou seja, terminando. Está falando aqui que o decálogo está desvanecendo? Ou o que desvanecia? Vamos ler o verso 7 de novo. Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Está falando da glória desvanecente que tinha no rosto de Moisés. Não está falando que a lei terminava ou desvanecia. Refere-se à glória que estava no rosto de Moisés. Aprenda a estudar o texto. Vamos além. Verso 14. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não sendo-lhe revelado que em Cristo é removido. Aí você diz, está vendo que em Cristo a gente destrói essa lei? Não, aqui está falando que a aliança antiga era as morte de animais, sistemas litúrgicos. Quando a pessoa não larga esses sistemas litúrgicos, que era feito no santuário, né, terreno, né, que o sacerdote fazia, quando eles não largam isso, eles não conseguem enxergar a Cristo. Então, quando a pessoa não larga esses ritos de leis da antiga aliança, que é morte de cordeiros, já lhe expliquei, a pessoa fica bloqueado, ok? Mas não tem nada a ver com a lei de Deus, que você tem que pisar na lei de Deus. Outro ponto. Bom, vamos lá. Você diz em Hebreus 8:11. Vamos lá. Vamos ver o que você diz em Hebreus 8:11. 8:10, né? Que a lei de Deus gravada no coração e na mente não é o decálogo, mas é outra lei. Eu vou ler para você Êxodo 16, verso 26 em diante. 6 dias acolhereis, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? As leis de Deus de Êxodo são as mesmas leis em Hebreu, em João, em Marcos, em Apocalipse 14:12. A lei é uma só. Agora, a aliança de cordeiro, morte de cordeiro, sistema cerimonial, esta foi abolida, porque Cristo é o verdadeiro cordeiro. Então você mistura tudo e quer colocar num pacote só. Isso é esquema de pessoa mal intencionada com a santa lei de Deus. E eu vou agora desmascarar você de uma forma completa. Vamos lá. Aí você diz em Hebreus 8:13, né? Envelheceu o primeiro, está para acabar. Tá vendo? Envelheceu a lei de Deus. Oh, querido irmão Ferreirinha, ele diz que envelheceu a lei de Deus. Vai terminar, né? Aí eu pergunto para você, Ferreira, e para vocês que estão assistindo: acaso aquilo que Deus escreve pode envelhecer? Acaso aquilo que Deus pronuncia com seus lábios e escreve com o seu dedo tem prazo de validade? Responda, por favor. Responda para o teu coração mesmo. Mas agora, vamos ver o que envelheceu. Se é a lei de Deus ou se o Ferreira está certo que é a lei de Deus, ou se o Ferreirinha está mentindo. Ele não gosta que eu chame de mentiroso. Mas vamos agora testar e vocês vão decidir aqui. Hebreus 8:13. Vamos lá. Diz assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquada, envelhecido, está prestes a desaparecer. Vamos ver o que é antiquada. Está prestes a terminar. Verso 8. Volte comigo no verso 8. No verso 3 do capítulo 8. No mesmo capítulo. Pois todo sumo sacerdote é constituído
para oferecer tantos dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Sacerdote. Vamos lá. Verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés devidamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que façais todas as coisas de acordo com o que eu te mostrei no monte. Sacerdote, santuário terreno, e Deus falou, agora olhe tudo, Moisés, que eu tenho um tabernáculo lá no céu, um santuário verdadeiro. Faça um idêntico aqui na terra, tá? Preste atenção. Verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também um mediador de uma superior aliança, instituído com bases superiores e promessa, porque se aquela primeira aliança, qual primeira? Sacerdotal, de sacrifícios, vamos lá, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para a segunda. Primeira aliança, aliança sacerdotal, sacrifícios de animais. O sumo sacerdote terreno, disse Deus, ele tem defeito, ele não é o verdadeiro que está lá no céu. Então agora tira esse sistema sacerdotal terreno e coloca o sistema sacerdotal celestial. Tira a primeira, põe o segundo. Agora vocês julguem. Tira toda a lei de Deus e põe a nova lei de Deus, ou tira o sistema sacerdotal terreno e põe o sistema sacerdotal celestial? Quem está mentindo? Quem está mentindo para você? Eu ou Ferreira, querendo abolir a lei de Deus e usando o texto de versículo 13, totalmente fora de contexto? Mas agora, ainda vai ficar um pouco mais feio para ele agora. Por quê? Porque se a lei fosse abolida, Romanos 7,7, não diria que a lei é santa, justa e boa. Como uma lei santa, justa e boa vai ser abolida? Como uma lei santa, justa e boa vai ter um prazo de validade? Tiago 2,11 diz que aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Porém, se não adulteras, matas, venha a ser homicida. E torna-se transgressor da lei de Deus, Ferreirinha. Aquele que disse não mata, senhor Ferreira, também disse não adultera, senhor Ferreira. Também disse lembra-te do dia de sábado, senhor Ferreira. Por mais que você não goste, mas ele disse, seu Ferreira. Também disse honra teu pai e tua mãe, seu Ferreira. Também disse não use o nome de Deus em vão, seu Ferreira. Também disse, seu Ferreira, não adulterarás, não cobiçarás. Também disse não dirás falso testemunho. E você está dizendo um falso testemunho, querendo abolir a santa lei de Deus escrita pelo dedo de Deus. Tua máscara está caindo e vai cair cada vez mais. E agora ele vai cair de uma maneira que eu fiquei impressionado ao olhar esse texto e você usar de maneira tão errada. Como as pessoas que seguem você não conseguem enxergar, mas hoje, em nome de Jesus, todas as pessoas que seguem você verão que você é mentiroso diante das Escrituras. Mais um ponto. Hebreus 10, 9. Vamos lá. Hebreus 10, 9. Aí você diz que Hebreus 10, 9 destrói a lei de Deus. Abole, ou seja, aniquila a lei de Deus. Que Deus coloca uma nova aliança. Vamos lá. Hebreus 10, verso 9. Diz assim: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aí o Ferreira fala: remove o Velho Testamento. Todos os livros de Malaquias até Gênesis, tira e joga fora. Aí seu Ferreira diz: olha, pega a lei de Deus, tira fora.
tira o primeiro e coloca o segundo. E daí seu Ferreira fala: meus irmãos, está vendo os adventistas como são? Não querem tirar o primeiro para colocar a nova aliança. Olha como os adventistas querem manipular as escrituras. Acreditem em mim, irmãos. Eu estou sendo vítima disso. Você se vitimiza ainda, seu Ferreira. Vamos ver agora se você tem razão? Vamos pegar o verso 1. Acompanhe comigo, você que acredita no seu Ferreira. Acompanhe comigo se isso aqui está falando de tirar a lei de Deus, de remover todo o Velho Testamento como ele utiliza, de Malaquias a Gênesis, jogar fora. Vamos ver. Verso 1. Ora visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos. Aqui está falando o assunto. As ofertas com os mesmos sacrifícios que de ano em ano perpetuamente eles oferecem. Quais eram esses sacrifícios? De ano em ano que era feito no santuário, no lugar santíssimo. Sacrifícios de animais. Vamos além. Verso 3. Entretanto, nesse sacrifício faça recordação de pecados. Nesse sacrifício. Então não é da lei de Deus. Não é do decálogo. É do sacrifício. Mas vamos entender, né? De repente o seu Ferreira seja mais inteligente do que Hebreus. De repente ele seja muito mais elevado a mente dele, né? Vamos lá. Recordações de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Tira o primeiro e põe o segundo. Tira o sacrifício de touros, de bodes, de ofertas cerimoniais e estabelece o sacrifício vivo de Cristo. Consegue entender? Consegue entender a mentira do seu Ferreira? Vocês conseguem? Quer que eu traduza de novo? Quando ele diz que o verso 9 está dizendo que é para tirar o Velho Testamento de Malaquias até gente jogar fora, que é para pisar na lei de Deus, jogar fora aquela lei que foi escrita pelo dedo de Deus. Ele é um dos maiores mentirosos quando ele utiliza esse texto. Porque aqui está dizendo sacrifícios, vamos lá? Você crê na Bíblia? Você que é fã do seu Ferreira, você crê na Bíblia? Então leia comigo. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bode remova pecados. É impossível que o sacrifício cerimonial no santuário faça a expiação completa pelos seus pecados. Mas retira isso agora, porque isso era apenas sombra, e traga o verdadeiro sacrifício. Coloque Jesus na cruz do Calvário e ele morrerá por toda a humanidade. E ele vai colocar o sacrifício verdadeiro agora e atuar por você como sumo sacerdote lá no santuário celestial. Porque tu tens um advogado diante do Pai, lá no verdadeiro tabernáculo. Quer mais claro que isso? Vamos para o último ponto, né? Último ponto. Gálatas 3, 24 a 25. Vamos lá. Aí ele diz, né? Gálatas 3, 24 a 25. Vamos lá. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Muito bem, aio, pai da gogós. Nós não somos justificados pela lei. Legal, eu também creio que a gente não é justificado pela lei, mas por Cristo. Agora, porque não somos justificados pela lei, podemos infringir os 10 mandamentos de Deus? É óbvio que não. Mas o que o texto nos diz aqui, ó? Você não é justificado pela lei, mas sim por Cristo. Porque pela lei ninguém é justificado. Ok? Interessante, meus queridos, que a palavra diz assim, ó: mas tendo vindo a fé, já não permanecer subordinados ao aio. Aprendemos algumas verdades aqui. A primeira verdade é que a justificação é por Cristo. E que a lei e Cristo andam juntos. Não tem
algo de errado entre a lei e a graça. Esta é a primeira verdade que a gente aprende aqui. Segunda verdade. Quando Paulo escreveu isso, ou seja, segunda verdade, tem mais um ponto aqui que eu frisei, muito interessante, que a lei nos conduz a Cristo. Isso mesmo, a lei nos conduz a Cristo. Quando Paulo escreveu esse termo, Paulo estava ensinando o quê? Antigamente o Paidagogos, que depois se originou Pedagogos, ele cuidava do filho do rei, do chefe, e ele tinha um tutor legal, ele podia chicotear, ele podia bater, ele era o disciplinador. Então, quando Paulo utiliza que a lei era um aio, que antigamente nós, ou nossos pais passados, eles tinham que ser corrigidos por esse aio duramente. Ou seja, esse Paidagogos tinha que corrigir eles, e mesmo corrigindo eles, muitas vezes eles não se inclinavam àquilo que Deus tinha que mostrar para ele. Mas agora, nós não estamos subordinados mais a esse regime legalista de correção. Nós não somos mais chicoteados pela lei, mas agora estamos em Cristo. E em Cristo nós vivemos em novidade de vida. E como eu vivo em novidade de vida? Quando eu estou em Cristo, eu cumpro a lei de Deus, o decálogo, os 10 santo mandamento de Deus, por amor, sem precisar ser chicoteado pelo aio, pelo Paidagogos. Mas agora eu faço isso por amor a Cristo. Ou seja, eu vejo a graça de Cristo, e por essa graça, por aquilo que Jesus fez por mim, eu sou obediente, seu Ferreira, à lei de Deus. É impossível você estar na graça e viver pisando em qualquer mandamento de Deus. A lei, ninguém é impecável que não pise na lei. Nenhum adventista é impecável que não pise na lei. Eu posso pisar na lei também várias vezes, porque eu não sou perfeito e impecável, sou pecador, sou falho. Mas tem uma coisa, eu não nego a santidade do decálogo e da lei de Deus. E outra coisa, eu procuro em Cristo obedecer, ainda que seja imperfeito, obedecer ao sábado, obedecer o não adulterarás, não matarás, por amor a Jesus. E quando eu faço isso por amor, se cumpre na minha vida Romanos 2,13. Os simples ouvidores da lei. Quem são os ouvidores? Ferreira, muitos pastores. Ouvidores são aqueles que desprezam a lei de Deus, pisam na lei de Deus, dizem, isso aqui foi abolido, esse mandamento, esse presta, esse não presta. Aqueles que classificam o que quer seguir. Esses são apenas ouvidores. O texto continua dizendo, mas os praticantes, os que obedecem à lei de Deus, serão declarados justos. Não é que vai se declarar, serão declarados, ou seja, Cristo vai declarar, Cristo vai dizer, olha meu filho, ainda que você seja imperfeita, ainda que a tua guarda do sábado não seja a perfeição como eu quero, ainda que o não adulterarás, não matarás, não ter outros deuses diante de mim, não seja perfeito como é a minha santidade, mas eu vejo que tu não nega a minha lei, eu vejo que tu procura fazer de todo o coração, por amor a mim, agora eu vou te declarar justo, ou seja, eu vou completar o que precisa na sua vida. Porém, nunca Jesus vai declarar justo os ouvidores. Os ouvidores são aqueles que pisam no sábado, os ouvidores são aqueles que pisam no pai e na mãe, os ouvidores são aqueles que têm outros deuses diante de Deus, os ouvidores são aqueles que se inclinam à imagem, estátua e adoram imagens de estátuas, esses são ouvidores. Isso não será declarado justo, porque um pecado que você faz acariciadamente, já sabendo que não deve fazer, e você mantém esse pecado, pecando contra a lei de Deus, você começa a pecar contra o Espírito Santo, porque você começa a achar que o errado está certo, e você já começa a não querer mais aceitar nada. Seu Ferreira, Deus te abençoe, tá? Deus te ilumine, que Deus possa aí tocar no teu coração, e para que você nunca mais pise e nem fale contra a lei de Deus, nem contra o quarto mandamento, e
Ensine as pessoas com amor, seu Ferreira. Porque Ezequiel 23 diz que os falsos pastores poderão pagar um preço muito alto. E o meu desejo para você é que você esteja no céu com a gente. O meu desejo não é maldade para ti nem para as pessoas que gostam de você. Mas o meu desejo é que você seja super sincero e que Jesus faça a obra na tua vida. E que você reconheça que a lei é santa, justa e boa. Ainda que você use, às vezes de forma sarcástica, eu sei que dentro de você pode ter sim muitas verdades e pode ter um coração bom. Eu não sou ninguém para te julgar de forma direta, mas Deus pode. Aproveite a oportunidade que você está tendo. Ensine a verdade, porque Apocalipse 21, Apocalipse 12, 14 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deus te abençoe. E esta é a resposta para o seu Ferreira. Fique na paz.